Nosso último estudo, nós vimos que nem mesmo qualquer outra pessoa ou criatura no céu ou na terra pode pagar os nossos débitos diante de Deus, que sendo um Deus justo, Ele deseja, Ele requer, Ele ordena que a sua justiça seja satisfeita. Nós vimos que o homem, ele não pode, por ele mesmo, satisfazer a justiça do Senhor, porque se o salário do pecado é a morte, e a morte não quita o débito do pecador com Deus, ele não pode fazer nem realizar esta obra de satisfação da justiça do Senhor. Por outro lado também, Deus ele não deseja punir outra pessoa pelo pecado cometido pelo homem, de modo que uma simples criatura ela seria incapaz de suportar a eterna ira de Deus contra o pecado para salvar outros. Então, nem os animais, nem o homem, ele mesmo, e nem mesmo a criatura angelical poderia satisfazer a justiça do Senhor. Então, nós chegamos à pergunta de hoje, a pergunta 15, lembrando que na aula passada trabalhamos as perguntas 12, 13 e 14, juntas, do Catecismo de Heidelberg, e a pergunta 15, então, ela nos leva à seguinte questão: se o homem não pode satisfazer a justiça de Deus por ele mesmo, se o homem não pode encontrar um substituto terreno, uma outra criatura, homem, animal, nem mesmo uma criatura angelical, um anjo, pode substituí-lo, e Deus continua sendo justo e requerendo que a sua justiça seja satisfeita por conta do pecado, a pergunta de hoje, a pergunta de número 15, é a seguinte: então, que mediador e redentor devemos buscar? Qual a solução, então? Quem deve nos substituir? Quem pode satisfazer a justiça de Deus? Quem tem poder suficiente para morrer em nosso lugar, reaver a sua própria vida e cumprir toda a exigência de Deus? A resposta é: quem devemos buscar? Que mediador ou redentor? Um que seja verdadeiro homem, mas perfeitamente justo, mais poderoso do que todas as demais criaturas, isto é, que seja ao mesmo tempo verdadeiro Deus. Então a pergunta 15, embora ainda não utilize o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, já nos mostra que direção doutrinária este símbolo de fé, chamado Catecismo de Heidelberg, ele nos aponta, nos leva para a Escritura. Se a Escritura descreve a doutrina do homem, a doutrina do pecado, a doutrina dos atributos de Deus e mostra a santidade e a justiça de Deus em comparação com a incapacidade do homem, a situação do homem de estar depravado por seus pecados, então o Catecismo vai nos dirigindo para a solução, e a solução, a direção é nos apontar para Cristo. Nenhuma doutrina, irmãos, na Bíblia, ela termina em outro lugar senão em Cristo. Porque Cristo, Jesus, é a razão de ser das Escrituras, Ele é o centro das Escrituras. A mensagem da obra de salvação leva o pecador até o mediador e redentor perfeito, que é Cristo. De modo que o Catecismo ele já começa a nos preparar, porque nas perguntas que virão, ele vai começar a ensinar mais e mais a respeito do nosso maravilhoso Salvador e Senhor Jesus. Então, o mediador que devemos buscar, o redentor que nós devemos procurar, deve ser um que seja verdadeiro homem. Vamos para 1 Coríntios 15, versículo 21. 1 Coríntios 15, 1 Coríntios 15, 21. Capítulo 15 de 1 Coríntios é aquele momento já próximo da conclusão da carta, o penúltimo capítulo, onde o apóstolo Paulo ele responde uma série de dúvidas, questionamentos dos coríntios sobre a ressurreição. Então ele já havia respondido dúvidas a respeito do culto,
do dom de línguas, profecia, da presença da mulher na congregação, como ela deveria se portar, do casamento, como é que deveria se proceder, da Santa Ceia do Senhor, enfim. Chegando no capítulo 15, tratando sobre a ressurreição, Paulo então está respondendo uma série de questões e de dúvidas, e versículos 20 e 21, nós vamos perceber então o que a palavra de Deus fala a respeito do mediador, do redentor escolhido por Deus para redimir o pecador. Vamos ler o versículo 20, o versículo 21 é o versículo chave aí para nós, mas vamos ler os versículos 20 e 21. Vamos lá. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Agora notem o versículo 21, vamos ler. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Então, o que o apóstolo Paulo está afirmando aqui é que o nosso Salvador é verdadeiro homem, sim. Se nós percebermos os relatos, os registros históricos a respeito das primeiras questões ou controvérsias envolvendo a Igreja de Cristo, nós vamos notar que todas elas tentavam modificar esta doutrina cristocêntrica, gloriosa, que diz que Cristo, Ele sendo o Filho de Deus, o Verbo eterno de Deus, Ele se fez homem na hora certa, na plenitude dos tempos. Então, o mediador, ele precisava ser um verdadeiro homem. O nosso Salvador precisava morrer em nosso lugar. E um fantasma não poderia fazer isso, como muitos estavam ensinando um tempo depois. Ainda no período apostólico, João vai combater isto, escrevendo as suas cartas, a sua primeira carta. Mais à frente, esta doutrina ela vai ganhar mais corpo, esta falsa doutrina, melhor falando, esta heresia. E aqui nós encontramos uma prova clara de que o Filho de Deus, para se fazer o nosso Salvador, sendo Deus, com Deus, Ele se fez verdadeiro homem. Versículo 22, vamos ler juntos aí. Versículo 22. Porque Cristo... desculpe, eu falei o porquê, mas era uma pergunta antes da leitura, me desculpem. Primeiro uma pergunta. Por que Cristo precisou se fazer homem, encarnar, ser verdadeiro homem? Versículo 22, vamos lá. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. O primeiro Adão falhou. O nosso representante, cabeça federal, ele quebrou a aliança com Deus, ele decidiu dar ouvidos à serpente, ao antigo dragão, o diabo, o inimigo de Deus e de seu povo. Ele decidiu não escutar ao Senhor e se aliou aos enganos de Satanás. Com isso, quebrando o pacto, Adão, o primeiro Adão, falhou. Porém, Paulo nos diz que, porque assim como em Adão todos morrem, Deus enviou o segundo varão, perfeito. Ele vai dizer isso, escrevendo aos Romanos, o segundo Adão ele vem, e enquanto no primeiro a humanidade morre, porque cai juntamente com o seu cabeça, o seu primeiro pai, Deus então levanta um redentor para então cumprir aquilo que os homens não conseguiram fazer. Ele envia um Salvador que é verdadeiro homem, e isto não podia ser diferente, porque este verdadeiro homem deveria cumprir e atender às exigências de Deus. As exigências agora, elas se tornaram maiores, por uma justiça que deveria ser satisfeita, uma ira que deveria ser aplacada, um sacrifício que deveria ser ofertado por um homem justo. Então, Cristo não somente se fez homem, mas Ele se fez um homem perfeito. Vamos para Hebreus capítulo 7, versículo 26. Hebreus capítulo 7, versículo 26.
26. Quando nós analisamos o capítulo 7 da carta aos Hebreus, nós percebemos que a argumentação do escritor, do autor, é mostrar que Cristo, ele sendo nosso Redentor, ele cumpre perfeitamente o ofício sacerdotal que o homem passou a realizar após a queda, mas de maneira imperfeita. A justiça deveria sempre ser satisfeita, ele deveria obedecer ao Senhor, mas ele mesmo precisava oferecer sacrifício pelos seus próprios pecados. Aí, quando nós olhamos capítulo 7 de Hebreus, a partir do versículo 20, prestem atenção no que diz a palavra do Senhor. E visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas este com juramento, porque por aquele que lhe disse, o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Então, aquele sacerdócio da antiga aliança, ele apontava para o perfeito varão, verdadeiramente justo, que cumpriria tudo aquilo que estava sendo feito, mas não de maneira completa. Atendia à exigência de Deus, era suficiente para a salvação, embora fosse como que uma sombra, porque era realizado sempre em obediência ao Senhor pela fé, confiando na redenção e no sacrifício, na esperança de que um Redentor um dia viria, mas o perfeito sacerdote ainda haveria de vir. E aí no versículo de número 23 nós lemos, ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Então, eles faziam parte de uma linhagem. O sacerdócio levítico não tinha herança, a sua porção era o Senhor, mas a descendência precisava ser sempre multiplicada, porque ainda a realidade da morte fazia-os lembrar que eles estavam cumprindo um dever e exercendo um ofício que lhes fazia esperar e aguardar o grande sumo sacerdote das suas almas. Versículo de número 24, então diz, um comparativo a Cristo, uma comparação com Cristo, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. E o versículo 25 que nós vamos ler nos diz o quê? Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então, Cristo veio como o verdadeiro homem quando encarnou, mas também perfeitamente justo, se tornou mais poderoso do que todas as criaturas, porque ele, sendo o próprio Filho de Deus, encarna, toma a nossa forma, sofre por nós, suporta todas as tentações, mas sendo perfeitamente justo, ele conseguiu fazer aquilo que até hoje nenhum de nós conseguimos fazer. Jamais transgrediu a lei de Deus, jamais pecou contra o Senhor. Desde o seu nascimento foi exemplo como bebê, como criança, como um jovem, como um homem. O significado da verdadeira justiça de Deus sendo praticada dia a dia. E tudo isso porque ele, sendo o nosso sacerdote, ele precisaria cumprir tudo aquilo que Deus exigiu de Adão, e Adão não cumpriu. E versículo 25 então nos diz, o versículo 25, portanto, por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus. Por quê? Porque o seu sacerdócio é imutável, porque ele continua para sempre, porque a contínua intercessão por nossa salvação continua e não cessa nos céus. Eis a razão porque nós temos a certeza da vida eterna, irmãos. Se nós não tivéssemos a garantia de que Cristo continuamente intercede por nós como nosso sacerdote,
nós precisaríamos oferecer outros sacrifícios ou procurar outros salvadores ou redentores. Mas vejam que maravilhosa doutrina é descrita aqui na Escritura Sagrada. A conclusão, nos versículos 26 e 28, é a seguinte: com efeito, versículo 26 nos ensina, nos convinha um sacerdote como este. Como? Santo, inculpável, sem mácula, sem pecado, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, notem bem, como sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho perfeito para sempre. Então, que mediador devemos buscar? Em que redentor os homens devem depositar a sua fé para a salvação? Somente Cristo. Então, aquilo que os homens ainda atribuem aos sacerdotes romanos, contínuos sacrifícios incruentos que são oferecidos na Eucaristia, o ponto máximo, culminante da missa católico-romana, na realidade é um ultraje àquilo que Cristo fez de uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu, não pelos seus próprios pecados, porque jamais cometeu pecado algum, mas quando se entregou e nos substituiu. E isto de uma maneira única, perfeita. Todo sacrifício que é oferecido pelos homens em qualquer religião, quer seja ele através da celebração eucarística, quando se acredita que Cristo é sacrificado mais uma vez, ou qualquer outra tentativa de sacrifício, de autoflagelação, de serviço em busca desta salvação, é um ultraje à obra de Cristo como nosso sacerdote, como nosso sacrifício, como nosso mediador. Ele pôde fazer tudo isso, irmãos, porque ele teve poder para afirmar a palavra do juramento que Adão quebrou. A palavra do pacto que o Senhor fez com o seu Filho na eternidade, que ele veio cumprir por vezes ou por diversas vezes. Ele afirma no Evangelho de João: eu vim fazer a vontade de meu Pai. E a vontade do Pai é que eu não perca nenhum dos meus filhos. Eis a razão da segurança da nossa salvação. Eis a razão da certeza que nós temos da vida eterna com o Senhor. Finalmente, nós encontramos então a verdade bíblica que nos ensina que este que é o verdadeiro homem perfeitamente justo se tornou mais poderoso do que todas as coisas, mais poderoso do que as demais criaturas. Por quê? Porque ao mesmo tempo ele é verdadeiro Deus. Somente Cristo possui perfeitamente, de maneira harmoniosa, as suas duas naturezas, ou estas duas naturezas. Ele é 100% Deus, ele é 100% homem. Ele é o nosso Salvador verdadeiro. Ele assume os pecados de seu povo eleito. Ele não podia ter pecados pessoais, por isso o autor aos Hebreus diz: um sumo sacerdote semelhante a ele era o que nos convinha, santo, inculpável, sem mácula. E sendo o verdadeiro Deus, então, o nosso Redentor, ele é o único que possui este poder para nos salvar e esta imacularidade, ou seja, ele não carrega as manchas que nós carregamos. E aí, com isto, nós vamos ver as últimas passagens desta noite. A primeira delas é em Isaías, capítulo 7. Vamos para Isaías, capítulo 7. Isaías capítulo 7, versículo de número 14. A promessa a respeito do verbo
do Redentor, do mediador que nós devemos buscar, foi dada muito tempo antes de ele vir ao mundo. Vejam que passagem extraordinária aqui. Isaías 7, versículo 14. Vamos ler juntos. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. A palavra Emanuel significa Deus conosco. A promessa de que a virgem conceberia e daria à luz um filho que redimiria, salvaria o seu povo, é reafirmada nos evangelhos. Em Mateus, quando o anjo ele se revela a João, ele diz: você não deve desprezar o que está acontecendo com Maria, sua mulher. Eles ainda não haviam concluído todo aquele processo que era a preparação para uma vida conjugal, no pacto. E neste período ela se acha grávida, e não grávida por um homem, mas grávida pelo Espírito Santo. A geração, então, o nascimento virginal de Cristo é nos ensinado na Escritura, mas não nos evangelhos primeiramente. Antes mesmo há uma promessa de que uma virgem, ela conceberia, daria à luz um filho e deveria chamá-lo de Emanuel. Aí nós vamos para Mateus capítulo 1, vamos para lá. E aí nós temos a confirmação da promessa. Jesus, ele haveria de vir, capítulo 1 do Evangelho de Mateus, capítulo 1, a partir do versículo 21. E ele viria ao mundo e habitaria entre nós, sendo Deus conosco, verdadeiro homem, mas verdadeiro Deus ao mesmo tempo. Versículos 21 a 23, vamos ler? Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Por isso que em diversas partes do Evangelho, quando Jesus Cristo, ele, na ocasião oportuna, testemunha a respeito de si, ele diz: eu sou. Ele diz a um de seus apóstolos: quem vê a mim, vê ao Pai. Ele mesmo se revela como o Emanuel, e somente um verdadeiro Deus poderia nos salvar, poderia ter poder para nos libertar da escravidão do pecado, morrer e reaver a sua própria vida, caminhar neste mesmo chão que nós caminhamos e jamais cometer pecado algum. Então percebam que doutrina maravilhosa nos ensina a Escritura, e por isso que quando nós caminhamos em Isaías, nós chegamos àquela passagem que diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Então, que mediador e redentor nós devemos buscar? Somente Cristo. Seu nome é Jesus Cristo, Ele é o Emanuel, o Deus conosco. Ele é a nossa justiça, nos ensina Jeremias capítulo 23, por exemplo. Vejam comigo Jeremias 23. Jeremias 23, versículo 6, é a nossa penúltima passagem nesta noite, que compartilho com os irmãos para a nossa edificação, crescimento na fé, a respeito desta doutrina maravilhosa. Jeremias 23, versículo 6. Versículo 6. Há uma profecia sobre o renovo do Senhor, de onde se originou depois a expressão nazareno. Existem raízes hebraicas profundas ligadas à palavra renovo e nazareno, ou seja, aquele que nasceria, aquele que viria
para trazer de fato esperança para o seu povo. Versículo 5 diz: eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e rei que reinará e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra. Agora vejam só o versículo 6, vamos ler? Nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará seguro. Será este o seu nome, com que será chamado Senhor, justiça nossa. O mesmo nome atribuído ao Deus, o Pai, é o mesmo atribuído a Cristo como aquele que é o autoexistente, o todo-poderoso, o Yahvé, o Senhor Deus. Ele diz aqui, ele será chamado Senhor, nossa justiça. Deus, na plenitude dos tempos, portanto, enviaria, segundo a promessa de Jeremias, aquele que satisfaria plenamente a justiça de Deus. Então, irmãos, sem Cristo não há esperança nenhuma de vida eterna. Sem Cristo não há esperança para o homem de salvação. Sem Cristo, o homem permanecerá morto em seus delitos e pecados. Então, esta doutrina conforta o povo de Deus, e esta doutrina, ao mesmo tempo, convida a todo homem, quando ouve o Evangelho, de que se ele não receber a Cristo, se ele não buscar este Redentor, ele então continuará morto em seus delitos e pecados. A religião poderá se tornar para ele um conjunto de valores morais e éticos interessantes por viver, ou para se viver. A religião poderá se tornar algo interessante para ele como um lugar de pacífica convivência neste mundo tão mau. Porém, se ele não aceitar ou não receber a verdade do Evangelho e crer em Cristo, reconhecendo-se pecador e necessitado de Cristo, ele permanecerá morto em seus delitos e pecados, jamais verá a vida, jamais será liberto, caminhará para o inferno. Mas a esperança do céu é dada a todo aquele que, lendo estas passagens, encontra conforto no nosso maravilhoso Salvador e Senhor Jesus. Então, para finalizar, vamos voltar para o Novo Testamento, e no Evangelho de Lucas eu apresento a nossa última referência bíblica da noite. A última referência em Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11. Do versículo 19 em diante, o versículo 22 é o nosso versículo-chave, para a gente entender a passagem. Jesus Cristo, demonstrando ser o Emanuel, ele então subjugou os demônios que estavam em atividade em seu tempo, expulsando-os das pessoas oprimidas. Os religiosos de seu tempo não aceitaram o seu ministério e disseram que ele estava expulsando demônios por Belzebu. Jesus Cristo então os questiona a partir do versículo 14, porque Jesus expelia um demônio que era mudo, deixava a pessoa sem falar, e aconteceu que ao sair o demônio, o mudo passou a falar e as multidões se admiravam. Mas alguns dentre eles diziam: ora, ele expele os demônios pelo poder de Belzebu, o maioral dos demônios. Assim eles chamavam também Satanás. E outros, tentando, pediam dele um sinal do céu. E sabendo ele o que se lhes passava pelo Espírito, disse-lhes: todo o reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e casa sobre casa cairá. Se também Satanás estiver dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Isto porque dizeis que eu expulso os demônios por Belzebu. Agora vejam o que Cristo diz a partir do versículo 19. E se eu expulso os demônios por Belzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Porque eles faziam isso também naquela época. Existiam exorcistas. Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. O que o Senhor Jesus Cristo está dizendo é que até mesmo entre eles, alguns homens expulsavam demônios de pessoas oprimidas e eles estavam se contradizendo. Então, seus filhos estão expulsando esses demônios também pelo poder de Belzebu? Agora, versículo 20. Se, porém, eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente, vejam só,
é chegado o reino de Deus sobre vós. Versículos 21 e 22 e 23, vamos ler? Quando o valente, bem armado, guarda a sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. Sobrevindo, porém, um mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e lhe divide os despojos. Quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. O que o Senhor Jesus Cristo conclui no final é o seguinte: vocês estão negando que o Redentor está entre vocês e que Satanás agora caiu. O temor de Satanás e dos demônios a seu serviço era tão grande que quando Cristo chegava, eles diziam: por que você está aqui, Filho de Deus? Viestes para nos levar à perdição? E Cristo, então, expulsando-os, mostrava que um valente, mais forte e poderoso havia chegado. Aquela doutrina ridícula que fica mandando a pessoa possessa botar o braço para trás e dizer está amarrado, isso é tudo show pirotécnico, é teatral. O que o Senhor está nos mostrando aqui é que com a chegada do reino, os demônios e Satanás foram subjugados. O que acontece conosco ainda quando lutamos neste reino contra o reino de trevas, neste mundo contra o reino de trevas, é ainda os resquícios ou o restante das forças do mal que estão tentando, ainda que saibam que serão derrotados, se possível, enganar ou iludir os eleitos. Mas a nossa força vem do Senhor, e o Senhor diz que quando sobrevém sobre o valente um mais forte do que ele o deixa nu, tira tudo o que ele tem. Então, percebam que naquela época só havia um povo que conhecia ao Senhor. Eu pergunto aos irmãos, quantos cristãos nós temos espalhados sobre a face da terra? Nós nem sabemos. O reino chegou e com o poder do Evangelho, a palavra afiada que sai da boca de Cristo, começou então a salvar e a conquistar para si os perdidos. Vejam que palavra confortadora, irmãos, nós temos da parte do Senhor e que deve nos motivar nesta noite a entendermos como o nosso Redentor é poderoso, como o Senhor Jesus Cristo é maravilhoso e como nós devemos depositar nossa confiança, nossa fé, nossa certeza de salvação, de vida eterna somente nele e fazer então aquilo que ele nos confiou a fazer ou realizar a obra, a missão da pregação do Evangelho, a fim de que as pessoas, os perdidos, eles continuem a ser alcançados, porque quando chega um mais valente do que o valentão que já está nu, o diabo corre e foge quando a pregação do Evangelho é anunciada. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio de ouvirmos a palavra e de aprendermos mais, Senhor, a respeito do mediador, do Redentor que o Senhor nos providenciou. Seu nome é Jesus Cristo, o Emanuel, Deus conosco, a nossa justiça. Ele veio como verdadeiro homem, perfeito e justo, mas também como verdadeiro Deus que na eternidade sempre foi. Ele pôde nos libertar com força, com poder, da escravidão que vivíamos anteriormente, da maldição que estava sobre nós. E nós te louvamos, Senhor, porque esta mensagem ainda hoje continua sendo espalhada pelo mundo e alcançando os corações e libertando homens, mulheres, jovens e crianças do domínio das trevas. Ajuda-nos, ó Senhor, a crermos e a confiarmos nesta palavra, a palavra do Senhor, a viver pela palavra e a cada dia nos consagrarmos mais e mais ao nosso Rei, profeta e sacerdote, o Senhor Jesus Cristo. É no nome dele que oramos. Amém.